Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Bem mesmo? Sábado nós tivemos início aí às festas juninas, né? Então, dia de Santo Antônio, agora dia 24 é o padroeiro de Bonifácio, dia de São João. E finalizando o mês de junho com as festas juninas, né? A festa virtual agora, é o dia de São Pedro, hein? Para todos um ótimo mês de festa junina virtual. Tá bom? Então vamos começar nossas aulas aí. Eu vou dar uma revisada num conceito que passa despercebido, inclusive vocês não viram nenhum exercício a respeito de ligação metálica. Fala-se muito em ligação metálica no primeiro ano do ensino médio e depois passa despercebido. Só que a ligação metálica ela é ponte para inúmeros tópicos da química e mesmo da física, tá? E eu não quis deixar batido. Então vou aproveitar para fazer uma breve revisão, bem rápida, tá? Vocês viram que não apareceu exercício algum a respeito e nós vamos falar um pouquinho, sim, de uma maneira sintética, mas falaremos a respeito de ligação metálica, ok? Primeiro, o que é ligação metálica? Eu coloquei aqui um tópicozinho que diz o seguinte: é qualquer metal ligado com metal. Qualquer metal ligado com metal. Professor, metal do elétron. Sei, mas como que metal vai ligar com outro metal que também doa elétron? Eles vão jogar esses elétrons para uma região periférica chamada nuvem eletrônica ou mar de elétrons. É justamente aí aquele elétron que é doado pelo átomo e esse átomo se torna um cátion, né, um íon positivo, é que ele vai deixar esse elétron passeando por essa região denominada nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Só tem os metais aí. Lembrando que metal com metal, metal com metal iguais ou metal com metal diferentes, mas basicamente somente metais. Só entra metais aí. Tá? Todo mundo querendo doar elétron. Tá? Todo mundo querendo ceder. E vocês sabem que todos os metais têm uma característica muito semelhante, que é a cessão, a doação de elétrons. Outra coisa, eletropositivo. Se ele doa elétron, ele fica mais positivo. Ele perde carga negativa e fica com mais próton, né? A quantidade de prótons é superior à quantidade de elétrons. Então ele fica mais positivo, tá? Bom, lembrando que a ligação metálica, os átomos, eles estão unidos, mas não estão presos a nenhuma outra partícula, hein? E os elétrons se deslocam nessas regiões, tá? Formando a nuvem eletrônica. Aí eu coloquei, lembrando, esse tipo de ligação ocorre apenas entre átomos de elementos eletropositivos, ou seja, em metais e suas ligas. Metal com metal iguais, metal com metal diferentes, tá? Essa ligação é de natureza coletiva, não havendo entidade isolada como O2, O3, tá? O, só C, não. É coletivo. São vários metais, vários átomos de metais, certo? Uma das propriedades que eu destaco é ponto de fusão, ponto de ebulição. Acho isso o máximo, tá? Que é uma característica física de cada elemento químico, porém é muito interessante. Veja bem, olha o caso do mercúrio. A temperatura ambiente, o mercúrio encontra-se no estado líquido. Tá? Ele começa a fundir a menos alguma coisa lá, vocês vão ver depois. Tá? A fusão dele é em temperatura negativa, o do mercúrio. Então o mercúrio aí é um metal, é o único metal líquido à temperatura ambiente, né? Se a gente pode assim dizer, porque ele encontra em toda uma extensão líquido.
É interessante que o galho, que é esse outro metal aqui, ó, quando você coloca um pedaço de galho na mão, galho puro, ele começa a fundir. Ele passa de sólido para líquido. Por quê? Porque a temperatura do teu corpo é 36,5 sem febre. A temperatura de fusão do galho é 29,930. Vamos colocar 30. Tá? Só que o galho você pode colocar, levar na mão. O mercúrio não, porque o mercúrio ele oxida e é tóxico. Né? O galho não, o galho ele muda, tal, depois você vai lá e guarda o galho. Outro elemento que tem um ponto de fusão baixo é o césio. Esse césio que tem no tubo de ensaio aqui não é o césio radioativo. Não é o césio irradiado, tá certo? Ele não é radioativo. É o césio comum, tá? E o césio, não sei se dá para perceber, ele tem aqui nessa parte superior, aqui essa faixa, sólido, e aqui ele está ficando líquido, ó. Está mudando de estado, ele está fundindo. Aqui eu tenho um pedaço de urânio. Na realidade, eu falei frâncio, tá? Mas dificilmente você vai encontrar o elemento frâncio, tá? Que ele é escasso. Então, na realidade, o que você tem aí é o metal frâncio incrustado no urânio. Então, urânio, onde tem fonte de urânio, mineral urânio ou minério de urânio, você tem o elemento frâncio, que é extremamente escasso. Tanto é que aqui você não encontra 10 gramas, 20 gramas de frâncio. Você encontra traço de frâncio. Tá? Também tem ponto de fusão extremamente baixo. Acima de 29 graus aqui, ó, ele já se encontra no estado líquido. Bom, aqui eu coloquei alguns casos de ligas metálicas e substância pura. Por exemplo, aqui nós temos o aço. O aço. O que é o aço? O aço é ferro e carbono. Dentro do aço, eu posso colocar mais alguns elementos químicos. Eu posso colocar cobalto, eu posso colocar irídio junto do aço, eu posso colocar tungstênio, eu posso colocar titânio. Vai depender da liga, tá, que você tem. Eu posso colocar níquel, na fechadura é níquel. Níquel ligado a ferro e carbono. Eu posso colocar tungstênio, eu já falei. Eu posso colocar cromo, tá? Eu posso colocar cromo, posso colocar uma quantidade de cobre? Sim, posso sim. Aquele aço dourado tem cobre, tá? Enfim, eu posso colocar uma variedade de metais associado com essa estrutura aqui chamada aço. Então, aço é uma mistura de ferro e uma quantidade de carbono para reduzir. Outro elemento aqui já é elemento ouro. Esse é o ouro puro. 99,9%. Então aqui é o ouro. Agora, o ouro usado em joalheria, esse é o ouro, esse ouro aqui é o 24 quilates. O ouro 24 quilates, ele é puro, tá? Das barras de ouro. O ouro usado em joalheria é o 18 quilates. Tá? É uma liga que você tem lá, ouro, você tem prata e você tem cobre, Cu. O que é usado na motherboard ou nos celulares, né? Hoje em dia é mais difícil. Só no celular da Apple que eles dão banho de ouro por dentro, né, dos componentes. Mas as primeiras motherboard de computadores, aqueles PCXTs, né? Os primeiros lá de 1986, eles eram o pessoal dava banho de ouro 14 quilates. Tá? 14 quilates. O ouro 18 quilates, ele tem 75% de ouro, tá? O ouro 24 quilates é 100% de ouro, certo? Bom, aqui nós temos solda. A solda também é uma liga. Tem umas cores internacionais que dizem quanto mais estanho, muda a cor. Então eu tenho lá a solda de carretel azul, amarelo, vermelho,
verde e marrom, tá? Indica a porcentagem de estanho que eu tenho na solda. Então, essa solda eletrônica aqui é estanho e chumbo. Tá? Outra liga metálica que os camaradas ficam doidos, né? Aí, é essa daqui. Essa daqui é estanho, que derrete primeiro, e cobre. Alguém sabe que liga que é essa? Essa é o famoso bronze. Bronze. Então, as ligas metálicas, né? Elas têm característica para melhorar a maleabilidade, a ductibilidade, né? A torção mecânica, tá certo? Os objetos, por exemplo, eu quero um objeto resistente ao tempo, eu faço de bronze, né? Eu faço de bronze, então vai demorar mais, ele oxida, mas vai demorar mais para desgastar, ok? Então, um desgaste muito mais demorado e muito mais fácil de trabalhar com bronze, né? Pessoal que trabalha com esculturas, aí, etc. Bronze é muito mais fácil de trabalhar do que o aço. Imagine você fazer um cavalo, um Don Quixote desse de La Mancha, né? De aço. Fica mesmo em aço inox. Dependendo do tamanho, isso daqui é grande, hein? Porque tem quase não, é um tamanho real esse cavalo aqui, tá? Dele e ele mesmo, Don Quixote, tá? Então o negócio é bem grande. Então a liga metálica que é fácil de trabalhar, no caso, o bronze, tá? Tabela periódica, para quê que você colocou tabela periódica? Para mostrar para vocês que na tabela periódica eu tenho mais, isso é metal, né? Vamos marcar aqui, isso é metal, isso daqui são metais, essa turma de azul são metais, aqui eu tenho alguns metais, tá? Tem alguns metais aqui. Então eu tenho mais metais na tabela periódica do que não metais. Perceberam? Eu tenho mais metais do que não metais. Então fica muito fácil, mas muito fácil mesmo trabalhar. Metais ou não metais. Tá certo? Então, para que ocorra isso, eu tenho muito mais elementos eletropositivos do que elementos eletronegativos. Gases nobres eu não conto. Então, se você analisar uma tabela periódica, você tem muito mais gente doando elétron do que gente para receber. Tá? Então, os não metais é muito menor em quantidade, em termos de elemento, do que metais. Olha só, ninguém havia pensado nisso, né? Pois é assim. Bem, gente, vocês sabem que os metais eles possuem um elevado ponto de fusão e um elevado ponto de ebulição, tá? O que evidencia bem a força de atração entre um átomo e outro. Para mim quebrar essa interação, eu preciso colocar energia, tá? Eu tenho que fazer esses átomos se movimentarem, ganhar energia cinética. Então eu tenho um ponto de fusão elevado e um ponto de ebulição também elevado. Eu coloquei aqui, ó, a questão do ferro e do tungstênio. Eles são quase que bem próximos, ou melhor, iguais, né? Aí, tá? A Torre Eiffel, o símbolo máximo, símbolo do país, né? Símbolo da França, ela é feita de aço, ferro mais carbono. Só que esse ferro e carbono, a gente coloca alguns metais para manter a estrutura. Questão de torção, questão, né, de acomodação no terreno. Então, a oxidação também, né? Eu preciso de ter uma estrutura de ferro aí muito bem elaborada. E para isso, ela foi construída no dia 28 de janeiro de 1887 a 31 de março de 89. E ela foi inaugurada, tá? Dia 15 de maio de 1889, para homenagear a Exposição Universal que ocorria em Paris.
Então a França queria mostrar para o mundo o seu desenvolvimento tecnológico, né, cultural e, enfim, vocês já devem ter visto isso em história. E essa menina aí de 131 anos, né, 2020, 1889, 131 anos, ela passou por 2 reformas só. Na época não existia engenheiro de materiais e ela foi feita sabidamente com tungstênio, níquel, dentro dessa mistura aqui, tá? Níquel, cromo, molibdênio, titânio e mais outros metais. Mas sobressaíram esses daqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá certo? Hoje, você pega um menino recém-saído aí de uma UFSCar, de uma USP, né? Em engenharia de materiais, ele faz cerâmica, vidro, metal e plástico. O cara sabe tudo. Em 1889, fazia 20 anos que a tabela periódica havia sido descoberta, organizada, não descoberta, por Mendeleev, que a tabela é de 1869. Então, 1889, 20 anos, não é isso? É isso aí. Olha que interessante, gente. Mal a tabela havia sido organizada, os caras já criam essa obra de arte. Porque isso, além de tudo, é uma obra de engenharia, é uma obra de arte, né? Queira ou não, passar por 2 reformas e perfeita também tem uma manutenção é semanal. Semanal tem uma inspeção semanal. Hoje tem toda uma equipe que faz, mas mantém essa jovem senhora aqui de 131 anos em pé. Tá? O 6º andar tem um restaurante, você já deve ter visto reportagem. O mais interessante é que só tem metal, gente. Não tem nada de plástico, nada, é só metal mesmo. 300 metros de puro metal. Ó, o Empire State tem 381. Mas o Empire State é uma outra história, foi construído numa outra época, né? A Estátua da Liberdade com 93, né? E assim vai indo, mas ela com 300 metros, fabricado em 1889, tem até documentário em preto e branco no YouTube. Dê uma olhada lá. O que morreu de gente aí para colocar. Oh, não existia guindaste, não, para ir pôr. Era gente subindo e indo montando e indo apertando o parafuso com chaves que você desacreditava e ponto por ponto. Não tem, sabe? Não tem arrebite, nada. É parafuso mesmo. É todinha parafusada. Né? Então, ligação metálica pura. Ligação metálica pura. Tá? E o interessante é que esses metais aqui, ó, envolvidos, eles permanecem, né? O que a gente viu aí, mesmo no Brasil, você vê aquela ponte Hercílio Luz que liga o continente à ilha de Florianópolis, ela ficou muitos anos abandonada, né? Por medo de cair. Esse ano, começo desse ano, é que eles fizeram a reinauguração. Não sei se vocês viram, na passagem do Ano Novo. Eles inauguraram, uma semana antes do Ano Novo, né? Entre o Natal e o Ano Novo, fizeram a inauguração da Hercílio Luz. Todinha iluminada, tal. É uma, claro, não é nenhuma Golden Gate, né? Mas é uma ponte que você tem a velha economia e fora o romantismo, né? Da ponte ligando o continente à ilha de Florianópolis. Aqui no estado de São Paulo nós temos uma ponte também, com toda essa estrutura aí antiga, é a famosa Ponte Pêncil, que liga Santos, tá, a São Vicente ali, né? Aí passa São Vicente, a Praia Grande, quando você vai para a Praia Grande, passa por ali, tem uma mina, né, de água, o pessoal vendendo banana prata e tem a ponte. Perfeito. O governo do estado, independente do governo aí, ele mantém uma manutenção diária, quase que diária nessa ponte. Por causa da maresia, né, gente? A gente sabe que a maresia, a evaporação da água do mar, ela acarreta a corrosão. Então tem que se prestar muita atenção
Muita atenção nisso, que oxida. Mesmo lugares fora do mar, você tem problema de oxidação. Há uns 4 anos passados aqui, em Votuporanga, na associação comercial, o elevador não despenca do 3º andar. Machucou muita gente, uma senhora quebrou perna, final do ano, uma loucura. Por quê? Cabo de aço com má manutenção, né? Então teve casos assim, sim, na nossa região, inclusive, tá? Teve problema aí. Então, negócio sério, hein? Negócio sério isso de manutenção, né? Bom, então, outra coisa, voltando a falar aqui, mercúrio, gálio e sódio. O mercúrio, olha o ponto de fusão do mercúrio. Lembra que eu falei que era negativo? Menos 39 graus. O gálio, ele é 30. Como a temperatura do corpo é 36,5, ele passa, ele funde na mão da gente. O mercúrio já é líquido mesmo. Mesmo a temperatura ambiente, né, menos 39, ele começa a ficar líquido. E o sódio, mas quando eu falo sódio, não é o sal de cozinha não, é o sódio metálico, é só o Na, tá? 39 graus. Eles fogem mesmo da generalização, correto? Uma outra característica da ligação metálica, eles têm a forma de... São bons condutores de corrente elétrica quando você tem uma boa nuvem eletrônica. Luz reflete sobre o metal. Então, quando você tem essa reflexão bonita aqui, você tem uma boa condutividade elétrica. Por quê? Porque os elétrons da corrente elétrica passam pela superfície. É pela superfície do condutor. Vocês já viram isso em física. Então, conduz corrente elétrica, conduz calor, tá? Os metais têm a capacidade de formar dutos, tubos, né? Tubos. Eles têm a capacidade de formar tubos, fios, tá? Enfim, tem a capacidade de agregar outras substâncias. Por exemplo, vou fazer propaganda desse ferro da Electrolux aqui, ele é de vapor, tá? Presta atenção que isso aqui é uma chapa de uma liga de alumínio e magnésio. E por cima dela foi colocado o Teflon 8. É um plástico, tá? Você coloca aqui um plástico de uso industrial. Agora eu pergunto para vocês, a temperatura de um ferro elétrico vai além dos 200 graus, muito além. Como que o cabo, que é feito de plástico, essa parte é todinha plástico, esse azul, esse branco, ele não derrete, já que a chapa é quente. Chapa quente é mole, né? Mas é. E aí? Isso é engenharia de materiais puro. Tem um truque aqui, depois qualquer hora a gente fala, para o slide não ficar comprido. Tem um truque aqui. Isso aqui, a temperatura, você colocar a mão aqui, frita a tua mão. Pra você ter uma ideia. Isso é realmente muito quente. Um ferro de passar roupa, aliás, os ferros são, e junto com o chuveiro, são as coisas que mais consomem energia elétrica, né? Por isso que quando a pessoa vai passar roupa, já tem que juntar um monte lá e passar tudo uma vez, para economizar energia, né? Esses ferros aqui já são ferros inteligentes, são ferros de 8ª geração, né? Ele tem um trimpô aqui que regula a temperatura, ele mantém a temperatura da chapa. É outra história, você não tem perda. E aí? Perceberam? Então, além de condutividade elétrica, eu tenho condutividade térmica, né? E olha a estruturação dessa torre de transmissão de energia elétrica. O cara levanta isso daqui em meia hora, uma torre dessa. Você já deve ter visto. Todinha parafusada, toda feita em aço. Tem os isoladores de vidro, né? Cerâmico, para passar alta tensão. E vamos que vamos. Isso é uma engenharia de materiais. Se uma torre dessa cair em determinada região, tem que entrar em ação, né, o Sistema Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Tem que compensar do outro lado. Imagine quantas vidas aí dependem dessa energia, né? Então é isso. Vou mostrar para vocês aqui algumas ligas, né? Latão é liga, não é metal puro. Bronze é liga, não é metal puro. Aço é liga, não é metal puro. E agora tem os metais puros aqui,
caracterizando o estado sólido desses metais. É 1 quilo de diversos metais. Aqui, só lembrar que aqui não é metal não, tá? Aqui é granito. Senão você vai falar, professor, isso é granito. Só, isso daí entrou só para ilustrar, tá certo? Então tá aí, ó, os metais puros, né? As uniões de metais, isso daqui é puro, e as ligas são 2 ou 3 metais. Isso é um metal puro. Todos que só tem um metal, a não ser aqui aço, bronze e latão. O restante é tudo puro. Tá? Tem as ligas metálicas. E interessante que todos os metais aí, a temperatura ambiente, mesmo as ligas, são sólidos. O único que é líquido a temperatura ambiente, você não pode esquecer, é o mercúrio, hein? Tá? Uma outra propriedade dos metais é a questão da tração. Por isso que o aço ele é muito versátil. Aqui ele está na forma de mola. Isso é uma mola de carro. No meio passa o amortecedor do carro. Isso é mola de colchão. Tem muita gente que tem colchão e tem um ensacado. Eles dizem ensacado, eles colocam mola para dar mais conforto, né? Para as pessoas, para que elas possam ter uma noite bem dormida. Aqui também é colchão de mola, ó. É usado em mola de colchão, essa outra de baixo. Essa de cima e essa é de amortecedor de carro. Essa daqui é de amortecedor. Essa daqui é de carro. Mola de carro. Tá? Essa daqui é essa e essa são utilizadas em colchões. Tá? É isso aí. Essa outra placa aqui serve para mostrar maleabilidade. É uma placa que vai entre um disco e outro, que fica dentro do HD. Essa parte de dentro aqui, ó. Quem já teve curiosidade de abrir um HD, tá? No meio tem algumas lâminas, né? Essa lâmina aqui, ó, ela é utilizada para fazer leitura do HD. Então ela fica, parece um braço, né? Dentro tem uma pontinha, a pontinha é feita desse material aqui, desse tipo de aço especial, tá? Ela aguenta muita pressão, viu, gente? Muita pressão. Então é uma maleabilidade dela é muito alta, tá? Aqui eu mostro de novo a ductibilidade, propriedade de fazer fios ou canos do cobre, certo? Quando a gente fala em fios ou canos, é uma propriedade específica dos metais, tá? Ó, gente, as ligas metálicas tem algumas que aparecem, né, no dia a dia e tem outras que têm aparecido aí em algumas questões que a gente nunca ouviu. Então eu coloquei aqui, platinite. É a rosca de qualquer lâmpada. Tem platinite. Tem que ser prateada. Não pode ser a dourada. A dourada é latão, tá? A prateada é a platinite. É aço mesmo. E depois do aço ele dá um banho do quê? De níquel, tá? Isso é platinite. Tem o relógio do vovô, que o pessoal chama de prata. Ó, o relógio de prata. Não. São partes iguais de ferro mais níquel. Ferro mais níquel chama invar. Tá? Aço inox. Aço inox é aquela mistura. Né? O aço inox não tem aqui. Aço inox aqui é ferro mais carbono. Isso é aço. Inox que não oxida. Ou ele pode pôr níquel ou ele pode colocar cromo, tá? Isso é o aço inox dos talheres aí. O latão lembra ouro. O que é o latão? É zinco mais cobre. Zinco e cobre. E a amálgama, aquela amálgama de dentista. A amálgama é isso aqui, ó. Ninguém usa mais por causa do mercúrio. Então é prata, estanho, cobre e mercúrio, tá? Ninguém tem usado mais, tem feito com cerâmica ou acrílico, né? Tem feito com acrílico. Coloca lá, fica aparecendo, fica tudo branquinho, o pessoal, ó, que bonito, tal. Normalmente é um polímero, é um plástico que ele coloca. Ouro 18 quilates. Para o ouro ser maleável, eu tenho que colocar prata
e cobre, ou só prata ou só cobre junto com o ouro. Então não dá para fazer uma aliança de ouro puro, porque senão não terei essa maleabilidade, eu terei que fazer uma liga, tá? Outra coisa interessante é o bronze, medalha de bronze. Não tem o metal bronze. Bronze é uma mistura de cobre mais estanho. Cobre e estanho. Tem bronze na medalha, tem bronze naquela torneira dourada, tá? Bronze. E outro que aparece aqui, nessa estrutura, né, de um avião, né, é o magnálio. Professor, eu nunca ouvi falar em magnálio. Magnálio é uma mistura, gente, de alumínio e magnésio. Eu faço, tá? Eu faço todo o avião tem que ser feito de metal e tem que ser um metal resistente, que não oxida, um leve. Então a gente faz com magnálio. A roda de liga leve, tem carro que tem roda de ferro, tem carro que tem roda de liga leve. A liga leve é o magnálio, é a mistura de alumínio e magnésio, tá? Aliás, tem até uma roda que leva esse nome, vou fazer até propaganda, rodas Mangels, você já deve ter ouvido falar. É uma roda de liga leve, tá? Feita do que? De magnésio e alumínio. Ela é bem resistente, tá? O único defeito é quando você dá uma pancada muito forte, ela pode trincar. Mas ela é fácil de reparar, fazer um reparo na roda. Qual que é a diferença? É que o carro fica leve, consome menos combustível. Já uma roda normal, ela é feita de aço, ela é mais pesada, inclusive, tá? Então, as principais ligas metálicas. Perceberam que todos brilham, né? Todos apontam aí suas nuvens eletrônicas. Aqui que foi pintado por cima dessa estrutura desse avião aqui, tá? Bom, gente, nós encerramos aí a ligação metálica e como não existem exercícios específicos, eu prometo fazer uma lista sobre ligação metálica e passar para vocês, tá? Pois a gente passa direitinho aí na aula ao vivo, eu comento com vocês. Aqui é o seguinte, nós estamos entrando aqui na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Parece uma tese de mestrado, mas não é, tá? O tema, você olha assim e fala, pô, isso é uma tese. Não, não é. Essa matéria a gente já viu no primeiro ano do ensino médio. É um aprofundamento da ligação covalente ou ligação molecular, tá certo? O que nós iremos estudar com isso daqui? Bom, nós iremos estudar o comportamento dos átomos através da ligação dentro de uma molécula. Nossa, tudo isso vocês vão ver que é muito simples. Comportamento do átomo compartilhado dentro de uma ligação covalente. Ok? Bom, gente, como eu havia dito, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, a gente vai simplificar só a teoria, tá? Ela diz o seguinte, os pares eletrônicos, compartilhados ou não, que envolvem um átomo central, por repulsão, afasta-se o máximo uns dos outros. O que quer dizer isso daí, professor? Seguinte, hein? Qual que é a ligação entre um átomo e outro? Independente de... São os elétrons. Os elétrons têm carga negativa. Se eu tiver mais de um átomo envolvido e tem um átomo central existe, não existe? Existe. Por quê? Porque existe o compartilhamento. Se eu tiver mais de 2 átomos numa molécula, a partir de 3 átomos eu tenho um átomo central. Tá? Aí vai ter as repulsões que eu vou mostrar para vocês. E essas repulsões ocorrem de maneira que a molécula tenha a maior uniformidade possível. Ela seja o mais uniforme possível e, consequentemente, ela será mais estável. Então, ela procura estabilidade. A molécula procura estabilidade. Aí eu concluo o seguinte. Os pares eletrônicos existentes ao redor do átomo central orientam a geometria da molécula. Pois bem, é o átomo central existente na molécula que eles que vão
dizer, ó, minha molécula vai ser linear, essa molécula vai ser linear ou reta, ela vai ser triangular plana ou trigonal plana, ou ela vai ser espacial, ela vai ser angular, ela vai ser piramidal, ou ela vai ser tetraédrica, ou ela vai ser bipirâmide trigonal, ou bipirâmide octaédrica, independente. Então, quem orienta isso é o átomo central, tá? Ele que vai orientar a geometria da molécula. Aí, no outro item diz o que determina a geometria da molécula é a posição do núcleo dos átomos que a constitui. Então, cada átomo dentro do núcleo você sabe que tem carga positiva. Então, essa brincadeira de atrair uns aos outros se dá envolvendo o núcleo, tá? Vamos pegar aqui, dentro daquela regra que eu falei, uma molécula linear. A primeira molécula aqui, vocês viram que é o H2. H2. Está aqui. Eu tenho um H aqui, tenho um H aqui. Essa molécula é biatômica. Toda molécula biatômica é linear. Por quê? Esse átomo de hidrogênio, ele compartilha um elétron. Ele tem um elétron na camada de valência, tá? Tem um elétron aqui. Tem um elétronzinho aqui na camada de valência. Esse outro átomo tem outro elétron, tem um elétron também na camada de valência. A eletronegatividade deles são iguais. Então, esse puxa para cá e esse puxa para cá. Cada um puxa para um lado. Ou seja, se eu for analisar os vetores aqui, esses vão se anular, né? Porque um puxa aqui, o outro puxa aqui, é zero. Vamos pegar aqui o O2. O2, que é o O2, ó. Vou apagar ali. Vamos apagar aqui. Vamos colocar aqui do lado. Aqui eu tenho H2. Aqui eu tenho O2. Aqui eu tenho N2. E aqui eu tenho HCl. Bom, HCl. Cl meu aqui tá feio, hein? Vamos lá, HCl. Aí. Então, o que acontece? Esse oxigênio vai puxar para cá, esse outro oxigênio vai puxar para cá. Então, vai se anular. Então, eu vou ter uma molécula com 180 graus entre um oxigênio e outro. Aqui é a mesma coisa, 180 graus, 180 graus. Aqui é a mesma coisa, 180 graus. Só que aqui, o mais eletronegativo, o que dá um puxão mais forte é o cloro. Mas continua sendo linear, olha lá. Eu tenho dois átomos, tá? Então, o núcleo desse atrai os elétrons desse. Ele é atraído e forma essa linha reta. Então, toda molécula biatômica, ela é uma linha reta. Ela é linear, tem 180 graus entre um átomo e outro. Toda biatômica, toda, sem exceção, é linear. Ou seja, ela tem 180 graus, tá? Entre um átomo e outro. Tá certo? Tudo bem? Biatômica é linear, é uma geometria linear. Bom, agora a gente vai falar sobre moléculas que tenha a partir de 3 átomos ou mais. Então presta atenção. O que vem a ser uma nuvem eletrônica na ligação covalente? Um par de elétrons livres no átomo central. É uma nuvem, você vai contar como uma nuvem eletrônica. Uma ligação dativa, duas bolinhas, né? E a setinha. Uma simples ligação é uma nuvem. Uma tripla, uma nuvem. Uma dupla, uma nuvem. Então eu tenho 5 tipos de nuvem. O par de elétrons livres, a ligação dativa, a ligação covalente simples, a tripla ligação e a dupla ligação. Isso tudo representa uma nuvem. Só que agora eu vou começar a contar. Só vale a partir de 3 átomos ou mais, tá? Bom, gente, agora, anteriormente a gente viu que era com 2 átomos. Agora a gente vai ver com 3 átomos, tá? 3 átomos eu vou utilizar aqui o conceito de nuvem. Quando eu tiver 3 átomos iguais ou diferentes, eu vou ter um negócio assim, ó. Aqui é uma nuvem, tá? Vou pegar aqui. Aqui eu tenho uma nuvem.
Aqui eu tenho outra nuvem. Então eu tenho duas nuvens e dois átomos ligados ao átomo central. Lembra que a gente falou do átomo central? Dois átomos ligados ao átomo central. Eu terei uma molécula linear, ou seja, daqui a aqui tem 180 graus, olha o que ele falou lá. Dois átomos ligados ao átomo central, olha lá. Olha, aqui não tem, viu, gente? Eu gostaria de pedir para vocês tirarem, porque isso daqui é molécula espacial. Então eu tenho duas planas, eu tenho a linear e tenho a trigonal plana. Olha esse caso aqui. Eu tenho três nuvens, olha lá, três nuvens. Cada compartilhamento vale uma nuvem, três nuvens. E eu tenho três átomos ligados. Todas as vezes que eu tiver três nuvens e três átomos, eu tenho uma molécula plana chamada trigonal plana. Então ela vai formar um triângulo, né? 120 graus aqui, 120 graus, aqui é 180, né? Aqui 120, ó. 120. Trigonal plana. Três nuvens e três átomos. Linear. Duas nuvens e dois átomos, sempre no átomo central do meio. Átomo central do meio. Tá? Então, duas planas, a linear e a trigonal. Agora a gente vai entrar nas espaciais. O que a gente vê aqui no vídeo não é o que a gente vê no espaço, tá? Então, veja bem. Essa molécula, a primeira molécula é angular. Como que eu sei que é angular? Ela tem quatro nuvens, ó. Uma, duas, três, quatro. Ela tem quatro nuvens e dois átomos ligados ao átomo central. Dois átomos ligados, sempre ligados ao átomo central. Então ela é angular. Todas as vezes que eu tiver quatro nuvens e dois átomos, eu teria um angular. Tem exceção? Tem, depois a gente vai ver no exercício. Mas, no geral, é isso aqui. Olha esse caso da piramidal. Quantas nuvens existem no átomo central? Quatro. Esse é o átomo central. Uma, duas, três, quatro. Todas com quatro nuvens. Quatro nuvens. E quantos átomos ligados ao átomo central? Três. Um, dois, três. Três átomos. Todas as vezes que você tiver isso, piramidal. Será que é piramidal? Vamos ver, ué. Vamos ver como é que fica. Olha aqui, ó. Liga aqui, liga aqui, liga aqui. Lembra uma pirâmide, tá? E agora? Bom, agora eu tenho, continuo com quatro nuvens. Uma, duas, três, quatro. Quatro nuvens. E quantos átomos ligados ao átomo central? Um, dois, três, quatro. Quatro nuvens e quatro átomos. Tetraédrica. Certo? O ângulo de cada um aqui, ó, dessa repulsão, né? Porque são iguais e vai existir uma repulsão, é de 109 graus e 28 minutos para todos eles aí. Então são moléculas espaciais. Vocês vão ver melhor nos exercícios. Tem casos especiais? Tem. Então vamos começar aqui. De uma maneira simples. Gás carbônico, CO2. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho no elemento central? Duas. Duas nuvens. Quantos átomos estão ligados ao átomo central? Dois. Tem um oxigênio aqui, outro oxigênio. Dois. Todas as vezes que eu tenho duas nuvens e dois átomos, eu tenho uma linear. Tem outro caso? Tem o SO3, esse caso aqui. Ó, aqui é uma ligação dativa, tá? Tem dois elétrons aqui, ó. Tem um elétron ali, deixa eu ver se para, outro elétron aqui, dois elétrons. Porque o oxigênio é da 6A. Só que ele não colocou os elétrons, ele colocou só a setinha indicando o enxofre, que é não metal, para o oxigênio não metal. Então tem um elemento central. Quantas nuvens existem no elemento central? Uma dativa, outra dativa e uma dupla. Três nuvens. Quantos átomos ligados ao átomo central? Três. 3 a 3. Então, ó, lembra um triângulo. Lembra o triângulo. Vou apagar aqui. Ele saiu. Né? Lembra que é um triângulo. Ó. Esse oxigênio repele esse, que repele esse, formando esse triângulo.
Então ela é trigonal plana. Essa molécula, trigonal plana ou triangular. Trigonal plana. Olha esse caso aqui. Bom, o boro não é da família 3A, professor? E ele não é metal? Não, ele é semimetal. Como o cloro é muito eletronegativo, ele vai compartilhar. Então ele vai ficar com quanto na última camada? Se ele está compartilhando 1 com o cloro, que é o que comanda, ele vai ficar com 6 elétrons. Ele é uma aberração do octeto. Então, ó, tem 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Quantos átomos ligados ao átomo central, que é o boro? 3. 3 átomos. Olha. Lembra um triângulo. Então, trigonal plana. Ou triangular. Ok? Então, todas as vezes que você tiver 3 nuvens e 3 átomos, não importa se é dativa, se é simples, se é dupla. 3 nuvens e 3 átomos, trigonal, plana ou triangular. Olha o caso da água. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho no elemento central? 1, 2, 3, 4. 4 nuvens. Quantos átomos ligados ao átomo central? 2. Vocês viram lá atrás que todas as vezes que eu tenho 4 nuvens e 2 átomos, pode ser enxofre aqui no lugar do oxigênio. Você terá uma molécula que a geometria angular. 4 nuvens e 2 átomos. Esse é um caso especial, dióxido de enxofre. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Tá? Aqui, para quem não sabe, é uma dativa, tá? Aqui é uma dativa, ó. Dativa. Tá certo? Não é um compartilhamento de 1, não. É uma dativa. Então eu tenho 3 nuvens e 2 átomos. Aqui também é um caso especial de angular. Tá? Então, só no SO2. Lembrando que é só no SO2. Tá? Angular. Sobraram 2 elétrons aqui para puxar. Os mais eletronegativos, o vetor é direcionado para baixo, né? Para o mais eletronegativo. Só que aqui o enxofre cria uma resistência. Aqui também o oxigênio cria uma resistência. O vetor é direcionado sempre mais eletronegativo. Olha lá. Forma uma molécula angular. Angular. Tá? Esse caso aqui do SO2 é um caso especial. Agora vamos aqui no NH3. Quantas nuvens existem? Eu tenho um par de elétrons livres, que é uma nuvem. 2, 3, 4. Eu tenho 4 nuvens e 3 átomos. Eu tenho uma piramidal. Piramidal. Ou pirâmide trigonal. 4 nuvens e 3 átomos, ligados ao átomo central. Agora vamos pegar esse outro caso de uma molécula espacial também. A piramidal é espacial, essa é espacial e a angular é espacial. Vamos ver esse caso aqui. Quantas nuvens tem no elemento central? 4. 4 nuvens. Quantos átomos ligados ao átomo central? 4. Todas as vezes que você tiver 4 a 4, você tem uma molécula que tetraédrica. Professor, estava prestando o El e apareceu um outro nome. Tem. Ou quadrangular. Tetraédrica ou quadrangular. Por quê? Porque ela tem 4 nuvens e 4 átomos. Ok? Caso especial, bipirâmide trigonal. Nossa, professor, peraí. O cloro tem 7? Tem. Ele compartilhou 1 com o fósforo? Compartilhou. Quanto que o fósforo ficou? O fósforo vai ficar com 10. São 5 cloros, cada um compartilha 1, vai ficar com 10. Ué, mas vai ficar com 10 elétrons na camada de valência? Vai. Eu tenho aqui 5 nuvens
e 5 átomos, 5 a 5. Todas as vezes que você tiver isso, você tem uma bipirâmide trigonal. Tem uma pirâmide em cima e outra pirâmide embaixo. E o cloro, que é o mais eletronegativo, fica com 8. E o fósforo, que é menos eletronegativo, vai ficar com 10, porque ele compartilha um elétron de cada cloro. Então, na realidade, ele estabiliza com 10 elétrons. Ok? O fósforo, não o cloro. Outro caso aqui, só que esse caso é clássico, dá para ver bem, né? É uma bipirâmide de base quadrada. Tem uma pirâmide em cima e outra de ponta cabeça. Ué, professor, mas o F tem 7 elétrons? O flúor tem 7 elétrons na valência? Tem. O enxofre, você acabou de falar que tem 6 elétrons da valência? Tem. Então ele vai ficar com 12, porque ele compartilha um de cada flúor. O flúor fica com 8 e o enxofre vai ficar com 12. Fica com 12 elétrons. E fica estável? Fica estável. Tanto o enxofre nesse exemplo, como o enxofre no outro exemplo atrás, é uma aberração da regra do octeto. Aberração da regra do octeto. Ele estabiliza, é um átomo que estabiliza com mais elétrons. Tá? Então o enxofre aqui vai ficar com 12 na última camada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estabiliza com 12. Então forma uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. É uma bipirâmide de base quadrada. Ok? Agora a gente vai passar para os exercícios. Eu coloquei caderno 3, mas acredito que seja caderno 4, viu, gente? Dê uma olhada aí, tá? Página 370. Esse primeiro exercício, gente, é bem interessante. Ele traz a letra de uma música, Buraco de Ozônio, do Zão Mortimer, que deve ser usado para responder a questão. Não vai ter necessidade, não. Se você quiser ler, tá, bacana, tudo, muito legal. Ela fala sobre o clorofluorcarbono, mas o que, analisando, tá tudo aqui, ó. Tá no finalzinho aqui, nos finalmente, tá? É isso que eu vou precisar. Qual a geometria molecular dos gases citados? Então ele dá os gases aqui. CFCl3. Então, C, fazer a estrutura, C. Aí a gente coloca aqui o F da família 7A, compartilha 1. Depois eu tenho cloro, cloro, cloro. Tá? Do monóxido de carbono, monóxido de carbono é CO, C, O. Então tem 1, 2, 3, 4, família 4A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, família 6A. Aí eu vou compartilhar. Aqui ficou 7, aqui ficou 8. Sempre o mais eletronegativo é que leva vantagem. Então, o carbono ficou com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o oxigênio já ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está precisando de 2 no carbono. Você manda um adativo. Ela é biatômica. Então você já desconfiou, né? E depois você tem o SO2, que é aquele caso que eu falei. É o caso que eu falei das angular que nós fizemos. É uma angular, o SO2, mas é uma exceção. Por quê? Porque eu tenho S aqui, eu tenho oxigênio aqui, oxigênio aqui. O oxigênio é da família 6A, o enxofre também. Ficou com 8, ficou com 8. Aí você vai ter que pegar 2 aqui, vai fazer uma dativa e vai mandar para cá. Pronto, dativa. E aqui tem os 2 elétrons. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 3 nuvens aqui. 3 nuvens e 2 átomos. Essa é uma exceção da angular. Então aqui eu tenho uma angular. Aqui eu tenho uma linear. Tá? Eu tenho uma linear aqui, ó. Tá certo? Linear.
linear. Não tem o átomo central. Por quê? Porque ela é biatômica. Toda molécula biatômica, tá? Biatômica, ela será o quê? Linear. Ela é linear. E essa daqui, tetraédrica. Como que você sabe que é tetraédrica? Tetraédrica. Como que você sabe que é tetraédrica, professor? Fácil. Tetraédrica. Porque ela tem 4 nuvens e 4 átomos. Todas as vezes que eu tiver 4 nuvens e 4 átomos, eu tenho uma tetraédrica. Então, a primeira é tetraédrica. Começa aqui, ó, essa daqui. A segunda é linear e a terceira é angular. Pronto. Beleza? A segunda. Cefet. Considere as seguintes substâncias. O berílio, né, que é aquele caso especial que eu falei para vocês, que forma ligação covalente. O boro forma ligação covalente. A água, a amônia e o metano. Ele diz assim: o número de substâncias com geometria trigonal plana. Você tem que ter trigonal. Aqui, você já sabe que não é. Ela é linear. Por quê? Porque o berílio, como é da 2A, eu vou até colocar, mas você tem um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Então, a primeira aqui é linear. Agora, essa é B, trifluoreto de boro. Esse flúor puxa aqui, que é muito eletronegativo. Esse flúor puxa aqui. Flúor com flúor são iguais, aquele que eu falei para vocês, se repele e puxa o boro. O boro tem 3 elétrons. Outro flúor aqui. Então, o boro vai ficar com 6 elétrons. Ele vai ficar com uma estrutura assim, ó. Tá? Vai ficar com uma estrutura assim. Beleza? Então, você teria essa estrutura aqui. Trigonal plana. A água, a gente viu, é angular. A amônia é piramidal. E o metano é tetraédrico. Então, só vou ter uma. Então, alternativa B, bola. Certo? Questão do Mackenzie. Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos com geometria molecular linear, trigonal, então linear, trigonal, plana e piramidal. Piramidal seria assim, ó. Vamos colocar um X aqui. Isso seria piramidal, tá? Aí ele dá. Bom, água não pode ser. Aí eu tenho gás carbônico que é e gás carbônico que é. Para ser triangular ou trigonal plana, não pode ser o SO2. A gente acabou de fazer o exercício anterior para a gente ganhar tempo, é angular. Então tem que ser o SO3. E o NH3 é piramidal. Vamos ver se é isso mesmo? CO2. Vamos lá. CO2. Eu falo que é a B. Vamos ver? CO2. Ele dá os números atômicos, eu vou pela família. Carbono, dupla. Carbono com dupla. Aí eu coloco o quê? Coloco os oxigênios, CO2. Coloco um aqui, coloco outro aqui. Pronto. Eu tenho 2 nuvens e 2 átomos. Portanto, ela é linear. Trigonal plana ou triangular. O S no meio. O S é da família 6A, ele compartilha aqui. Esse oxigênio, aí eu vou ter que fazer uma dativa, né? Aqui. Eu não preciso colocar essas duas bolinhas, tá? Olha lá. Vamos apagar aqui e dar uma esticada, porque ele vai ficar grande.
colocar um O. Aí, eu vou colocar outra dativa aqui. Família 6A, outra dativa. Tá? Outra dativa. Certo? Então, ó, se eu for analisar, olha o que vai acontecer. Eu tenho 3 nuvens, 1, 2, 3 e 3 átomos. Então, essa molécula vai ficar trigonal, plana ou triangular. Ó. Certo? E por último, a piramidal. Piramidal, nós teríamos isso daqui. Ó. Piramidal é isso daqui. Piramidal é isso aqui. Tá? O NH3. NH3. Então, piramidal, eu teria uma situação dessa daqui. Eu tenho o nitrogênio, que é da 5A, os hidrogênios, que são da 1A, e eu teria uma estrutura dessa. Tá? Isso daqui. Vamos melhorar? Vamos melhorar? Eu acho que eu vou melhorar, porque senão você não vai... Vamos melhorar. Vamos dar uma melhorada aqui. Então, o nitrogênio é da família 5A. Tem? Aí a gente coloca os hidrogênios. Quem é o mais eletronegativo é o nitrogênio. Então, a tendência dele é puxar. Eu tenho uma nuvem aqui. Eu tenho outra nuvem aqui. Eu tenho outra nuvem aqui, né? Que a gente estudou. E outra nuvem aqui. Eu tenho 3 nuvens. E eu tenho uma ligação assim, assim, assim e assim, geometricamente. Vai lembrar uma pirâmide. Não ficou muito bonito, mas é uma pirâmide. Ou seja, eu tenho 3 átomos e 4 nuvens. Então, vai ser essa resposta mesmo. Ela vai ser piramidal. Tá? Essa é a piramidal. Tá aí. Vamos pegar aqui esse extra, que é legal. É da Federal do Rio Grande do Sul. É bem bacana. Essa é simples, tal, mas ela é bem pontual. Ele diz assim: assinale a alternativa que lista apenas as espécies com geometria trigonal. Olha lá o que ele fala. Geometria trigonal plana. Todas as moléculas têm que ter isso daqui. Todas. Tá? Então, se você pegar as moléculas aqui, todas terão que ter isso. CO2 é linear, não é. O3 é angular, não é. NO3 pode ser. Só que O3 é angular, então não vai bater. NH3 é piramidal. BF3 é trigonal. Mas você tem uma piramidal, então sobrou a E. Vamos ver se é a E. SO2, você vai ter que usar... SO3, você vai ter que usar a tabela periódica. SO3. Ambos são da 6A. O NO3 menos e o BF3. Aqui eu tenho o elemento da 3A. Aqui dá 7A. Aqui dá 6A. Aqui dá 5A. Aqui dá 6A. Aqui 6A. Então nós teríamos isso daqui. SO3. SO3, tá? Você vai ter S. Aqui eu tenho dupla O. Aqui eu tenho uma dativa para o outro O. E aqui, como são 6 elétrons, eu tenho outra dativa para um outro O. Então, na realidade, aqui nós teríamos uma trigonal plana. Ó. É um triângulo, tá? Para o SO3. Vamos ver o NO3? Quem vai no meio? O N. O N tem quantos elétrons? O N tem
5 elétrons. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ele tem 3 oxigênios. Então, 3 oxigênios. Eu vou colocar um oxigênio aqui. Eu vou pegar uma dativa aqui. Eu vou pegar outro oxigênio, eu vou apagar aqui e vou colocar aqui, ó, os outros elétrons. Pronto, ficou com 5. Vou fazer mais uma dativa para esse oxigênio. Aí, você vai falar, mas o oxigênio compartilha 6, professor. 2. Ele tem 6, vai ficar com 7. E outro elétron que ele recebeu? Ele recebe um elétron, tá vendo que é NO3-, tem um sinal de menos aqui. Isso daqui é um elétron que ele recebe. Então, na realidade, eu teria isso daqui, ó. Triangular também. E por último, a BF3. O boro no meio com 3 elétrons. 1, 2, 3. Deixa eu trazer ele mais para cá. Vou trazer o boro aqui em cima. O boro. Ele tem 3 elétrons. Tem 1, 2, 3. Certo? 3 elétrons. Agora eu vou colocar os flúors. Vou colocar um flúor aqui. Vou colocar outro elétron do boro aqui. Vou colocar outro flúor aqui, ó. E vou colocar outro flúor aqui. Então o boro vai ficar com 6 e o flúor vai ficar com 8, ó. Todas trigonal plana. Então, seria a alternativa E. Bom, gente, é uma questão da Universidade Federal de Pelotas. Na coluna da esquerda estão relacionadas as moléculas e na coluna da direita a geometria molecular. Relacione cada molécula com a adequada geometria molecular. Tá? Embaixo ele complementa a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo, da linear para piramidal. Então nós vamos ter que descobrir. Então vou tentar fazer aqui a primeira molécula. Vou colocar o N, que ele faz um truque aqui, né? Depois a gente coloca o O. A gente coloca aqui os elétrons, né? Eu tenho só apagar, fazer mais embaixo, fazer o O mais embaixo. O O. Então ele coloca 2 aqui. Aqui eu tenho mais 2 elétrons, porque é a família 5A. Aqui eu tenho um elétron, certo? E agora eu vou colocar quem? O cloro, porque é a família 7A. Então ele vai compartilhar aqui com esse elétron. Eu terei aquele caso especial de 3 nuvens. 3 nuvens, 1, 2, 3. Lembra? Aquele caso especial igual do SO2, 3 nuvens e 2 átomos. Então ela será o quê? Angular. Porque o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa, e o nitrogênio puxa para cima, porque ele tem par de elétrons livres aqui. Depois, eu tenho o NCl3. NCl3 é o N, família 5A. Depois você tem um Cl, fica 6, 7 e 8. Aí põe o par de elétrons livres aqui. Eu tenho 4 nuvens, 1, 2, 3, 4 e 3 átomos. 3 átomos e 4 nuvens. Então eu tenho uma molécula piramidal. Depois eu vou tentar fazer aqui em cima. Vamos ver o que vai sair. Depois eu tenho CS2, carbono no meio, que é da família 4A. O C, o S da família 6A e outro S da família 6A. Não sobra elétrons, né? Para compartilhar. Ó.
não sobra elétrons no elemento central, então ela é linear. Eu tenho duas nuvens e dois átomos. Todas as vezes que eu tenho duas nuvens e dois átomos, eu tenho uma molécula linear. Então, linear. Depois a gente tem o quê? CCl4, o tetracloreto de carbono. Então, é o C com 4 ligações, o C da família 4A, né? Eu fico com Cl, que é da 7A, Cl, Cl e Cl. 4 Cl's, eu tenho 4 nuvens e 4 átomos. Então, eu tenho uma tetraédrica, tá? Tetraédrica aqui. Nós temos uma tetraédrica. Então, tetraédrica. E por último, nós temos o BF3. Então, por último, BF3. B tem um F de cada lado, porque tem a repulsão, né? Olha lá, eles repelem. Tem um F aqui, um F aqui e um F aqui. Ó, lembra, eu vou fazer em vermelho, ó. Esse flúor e esse flúor se repelem, esse também se repele, esse também se repele. Então eu tenho 3 nuvens e 3 átomos. Ela é o que? Triangular. Triangular. Então, ó, A1, vamos colocar aqui, A1 é angular, A2 é piramidal, A3 é linear, A4 é tetraédrica e A5 triangular. Então vamos lá, linear, quem que é a linear? É a 3. Então vamos pôr 3 aqui. 3 é linear. A tetraédrica, quem é? É a 4. A trigonal plana, quem que é? A 5. A angular, quem que é? A 1. E a piramidal é a 2. Então ficou 3, 4, 5, 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2. B. Certo? Tá aí. Ok? Bom, gente, agora a gente vai partir para o caderno 4 também, né? Módulo 12, página 410, a parte de orgânica, né? E na parte de orgânica... Bom, gente, agora a gente vai entrar na parte de isomeria espacial ou estereoisomeria. Nessa isomeria espacial nós temos 2 tipos de isomeria, a geométrica e a ótica. Até então nós vimos as isomerias planas, né? Agora a gente vai entrar nas isomerias espaciais, em especial a isomeria geométrica agora. Para iniciar essa isomeria geométrica é necessário, na cadeia aberta, uma dupla ligação. Então nós vamos começar exatamente por ela, pela cadeia aberta. Bom, quando que ocorre isomerias geométrica ou cis-trans? Numa cadeia plana reta, ela tem que ter uma dupla ligação no seu interior. E 4 ligantes do carbono insaturado por dupla
né? Eu tenho 2 carbonos e os 4 ligantes terão que ser pelo menos diferentes. Pelo menos diferentes aí. Ou numa região superior ou numa região inferior. Tá? Então, cada ligante deve ter um dos carbonos da dupla ligação, não pode ser iguais aos ligantes do outro lado. Tá? Então, não posso ter, por exemplo, um em cima e um embaixo, um hidrogênio no carbono e no mesmo carbono outro hidrogênio. Não, aí eu não vou ter isomeria geométrica. Eu tenho que ter hidrogênio e cloro, tem que ter ligantes diferentes. Tá certo? Ah, mas como que isso daí vai ocorrer? Porque você está me passando a teoria. Calma, você vai ver agora. Esse caso aqui é um caso, tá, que demonstra claramente a isomeria geométrica cis-trans numa cadeia aberta. Esse ligante aqui tem que ser diferente desse. Ó. Esse ligante aqui tem que ser diferente desse. Olha aqui. E outra coisa, tem que existir numa cadeia aberta uma dupla ligação, senão não tem isomeria. Então, o primeiro princípio, o radical 1 é diferente do radical 2. O radical 3 tem que ser diferente do 4. Agora, o professor, isso pode ser iguais? Pode. Isso aqui poderão ser iguais? Pode. Pode sim. Mas no mesmo carbono, eu não posso ter um ligante igual ao outro. No mesmo carbono eu não posso ter um ligante igual ao outro, tá? Tem que ter, existe essa diferença aí, ok? Bom, então vamos pegar aqui uns exemplos. Tá vendo esse cloro aqui? Ele é diferente desse hidrogênio. Tem uma dupla ligação. Tá vendo esse cloro aqui? Ele é diferente desse hidrogênio. Tem uma dupla ligação. Então, diferente esse é diferente desse. Agora, presta atenção. Eu vou escolher ou os cloros ou hidrogênio. Vamos escolher os cloros. Os cloros, eles estão no mesmo plano. Então, eu digo que essa substância aqui é a substância cis. O nome oficial dela é esse. Os cloros estão no mesmo plano. Quando eu resolver girar, então, presta atenção. Eu vou dar um giro. Eu vou escolher ou esse carbono para girar. Eu vou girar aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Vai ficar um hidrogênio para cima e um cloro para baixo. E você vai ver que esse cloro vai transpor a molécula. Quando eu tiver uma situação dessa, a fórmula molecular é a mesma, só que substâncias completamente diferentes. Eu vou ter uma substância trans, porque o cloro transpôs. Poderia ser o hidrogênio? Poderia, mas a gente escolheu o cloro, olha lá, no mesmo plano e atravessando a molécula. Então, quando atravessa a molécula, trans. Quando eles estão no mesmo plano, cis. O nome é o mesmo, só que são substâncias completamente diferentes, só porque girou. Então, tem que haver a dupla ligação para a cadeia aberta. Então, a cadeia aberta, para ter isomeria espacial geométrica cis-trans, cadeia aberta, tem que ter a dupla ligação. Vocês vão ver que a fórmula molecular é a mesma, tá? A substância, até para dar o nome, é o mesmo, só o prefixozinho inicial aqui que é diferente. Ó. Cis, quando cloro, eu escolhi o cloro, mas poderia ter escolhido o hidrogênio. Se eles estiverem no mesmo plano, cis. Como eu girei, você só pode girar uma vez, ou carbono da direita ou carbono da esquerda. Eu girei o da direita. Então foi um cloro para cima e o outro cloro ficou embaixo. Transpôs a molécula ali imaginária. Ok? Bom, aqui alguns exemplos. Olha lá. Isso daqui é diferente disso. Olha lá, R3 é diferente. Aqui é a mesma coisa. Tá? E isso é diferente disso. Eu tenho uma dupla ligação. Então eu digo aqui que é o 2-buteno, ele tem isomeria geométrica. Eu posso deixar, por exemplo, eu posso escolher os hidrogênios. Se eles estiverem no mesmo plano, cis. Se eu girar, vamos girar aqui em cima. Se o hidrogênio vier aqui para cima, ó, tá? Eu vou dizer que ele é trans. Então aqui apresenta isomeria geométrica por essa condição.
pela dupla ligação, tá? Cadeia aberta, e os ligantes de cada carbono sendo diferentes. Aqui, vamos ver se tem. Aqui já não dá, ó. A dupla ligação aqui, ó. Isso é igual a isso, então aqui não tem. Aqui no buteno 1 não apresenta isomeria geométrica. Olha esse caso aqui. Vamos ver o dicloroeteno. Isso é diferente disso. Isso é diferente disso. Diferente. Então, o que eu tenho? Tenho diferentes e tenho uma dupla. Se eu tenho diferentes e uma dupla, eu tenho isomeria geométrica, tá? Eu tenho isomeria geométrica. Tá bom? Então, não tem como. Tem isomeria geométrica cis-trans, tá? Tudo bem? Então, isomeria geométrica cis-trans. Esse é diferente desse. Esse é diferente desse. Ok? Beleza? Então tá aí. Agora você vai me perguntar, e o de cima aqui, professor? Ele tem ou não tem? Não tem. Por quê? Porque esse é igual a esse. Tem a dupla. E esse é igual a esse. Então, aqui também não possui isomeria geométrica. Então, eu não tenho nem nesses casos e nem nesses. Tá? Eu tenho aqui e tenho aqui. Ok? Cadeia fechada. Vocês estão percebendo que na cadeia fechada eu não tenho dupla, eu não tenho saturação. Esse ligante é diferente desse, esse é diferente desse. Então aqui é a região da cadeia fechada sem saturação. Eu vou dizer para você que aqui eu tenho isomeria geométrica, cis-trans. Por quê? Porque esse ligante é diferente desse, esse é diferente desse. Tá? Vai ficar um negócio assim, ó. Se eu girar esse cloro aqui, ele vai ficar assim. Então, aqui eu tenho trans e aqui eu tenho cis. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, no dimetilciclopropano, aqui, ó. Eu tenho um radical e tenho um radical. Aqui eu tenho cis. Vamos dizer que esses hidrogênios estão na posição cis. E aqui é o dimetilciclopropano. Aqui eu girei. Não, aqui eu não girei. Aqui deve ter errado, gente. Ele errou aqui, tá? Ele teria que ter feito isso, ó. Aqui é um H. Eu gostaria que vocês corrigissem. Tem esse exemplo na apostila. Tira, porque senão vai ficar isso igual a isso, tá? É um erro de imprensa aqui, ó. É um trans, mas aqui é um H, tá? Corrijam aí, fazendo favor. Tem na teoria. Eu vou até esperar um pouquinho, tá? Ele girou, ele pôs um H para cima e o CH para trás, ó, desse lado. Aqui ficou a mesma coisa, ó. Não pode ter CH3 em cima e CH3 embaixo, tá? Senão vai ficar errado. Esse exemplo eu peguei na apostila, tá certo? Vocês têm aí. Vou dar um tempinho para que vocês procurem lá na teoria, tá? Tem um erro aí. É erro de imprensa. Isso pode acontecer. Na hora de imprimir, a pessoa troca o tipo e aí vai. Então, é um H no lugar do CH3, lá em cima. Porque é onde ocorre a virada para o trans. Aqui em cima é cis, ó. Cis. Tem um CH3 aqui, o CH3 aqui, ele escolheu os Hs, né? Então ele gira desse lado, porque aqui mantém constante. Ok? Vamos para esse caso. O 2-buteno. 2-buteno tem isomeria cis-trans. Olha os Hs aqui, ó. Aqui é o H. Esse H é esse H. E esse H é esse H aqui. Tá? A dupla ligação, aqui é carbono, olha lá, CH3, eles estão no mesmo plano, então a gente diz que é cis. Quando a gente gira a cadeia, ó, esse carbono foi para cima, olha lá o carbono, esse aqui é carbono, o hidrogênio veio para baixo. Eu digo que transpôs a molécula, então aqui eu tenho trans. Então o buteno 2, ou but2-eno, ou 2-buteno, como queira, é o menor alceno, tem que ser alceno, né? Com isomeria cis-trans, tá? Propeno não dá para fazer. Propeno, infelizmente, propeno não dá, ó. Propeno é isso, ó.
Por que o propeno não dá para fazer, professor? Aqui é porque aqui ele vai ficar com HH. Vai ficar igual. Então, propeno não dá para fazer. Agora, aqui é o trans e aqui é o cis. Trans e cis. Buteno, o but2eno é o menor, escreva aí, é o menor alceno, né, alceno, cadeia aberta, com isomeria cis-trans. Tá? Buteno 1 também não dá para fazer. Por que não dá para fazer? Ó, se eu fizer buteno 1, olha como que vai ficar. Ó, vai ficar um H aqui e outro H aqui. Os Hs ficarão iguais, então não dá para fazer. Tem que ser elementos diferentes. E o único que dá para fazer é esse, ó. O buteno 2, ou but2eno. Correto? É o menor alceno com isomeria cis-trans, ou isomeria geométrica. Aqui temos alguns exemplos aqui também, né? Olha esse caso do ácido buteno dioico. Tá? Olha lá, ó. Vamos dizer que aqui é cis, e se eu passar esse para cima é trans. Então aqui também tem. Olha lá, buteno dioico, cis e trans. Tá? Ó, existem alguns casos aí que a isomeria ela é conhecida, é a isomeria cis-trans, como isomeria EZ. Esse tipo de isomeria foi desenvolvido na Alemanha. Tá? O pessoal na Alemanha começou a estudar e eles perceberam o seguinte, tem que ter uma dupla, tem que ter a dupla. Só que eles usaram o seguinte, os elementos de maior massa, eles ficam na mesma posição. Quando eles estiverem na mesma posição, maior massa, eu vou dizer que é um isômero Z. É como se fosse o cis. Tá? Mas não é cis. Por quê? Porque esse ligante é diferente desse. Esse ligante é diferente desse. Todos os quatro são diferentes. Percebeu? Todos os quatro são diferentes. E tem isomeria EZ. Tem isomeria. Agora, olha o que está acontecendo. Eu fiquei com a maior massa aqui, outra maior massa aqui. Eu girei. Então, quando os dois de maior massa transpõem a molécula, eu digo que é a isomeria do tipo E. E transposição da molécula. Z, quando eles estiverem no mesmo plano. Sempre a maior massa. Sempre utilizando a maior massa. Tá? Sempre. Bom, gente, aqui ele fala para a gente, nessa questão, a primeira questão do Instituto Federal de Goiás, ele pede: marque a alternativa que apresenta um composto com isomeria geométrica cis-trans. Isso daqui é mais no feijão, né? Você vai ter que fazer benzer uma por uma. Mas você é um cara esperto, você já viu que a A, ele fala, acabamos de falar dele, do buteno 2. Buteno 2 é uma estrutura assim, ó. O buteno 2, ele tem uma dupla aqui, né? Dupla. Vou até fazer mais grossinho um pouquinho aqui, ó. Dupla. E ele tem os hidrogênios, né? A gente vai colocar os hidrogênios. Então, 3 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 3 aqui. Esse é o buteno 2, tá? Então, recortando aqui, você tem a dupla. Olha, a dupla, tá? Você tem a dupla aqui. Vamos marcar aqui a dupla. A dupla. E você tem isso é diferente disso. Isso é diferente disso. Se eu for analisar, esses hidrogênios me dão, ou os carbonos lá em cima, eu tenho a dupla. E tenho ligantes diferentes. Em cada carbono eu tenho ligantes diferentes, então eu tenho isomeria cis-trans. Então a primeira é a A, correto? A segunda questão ela é uma questão que você vai ter que, felizmente ou infelizmente, fazer a relação de um por um, tá? Vai ter que desenhar aí
a molécula, fazer uma por uma aí, tá certo? E tentar descobrir que tipo de isomeria que tem, né? Então ele fala assim, considere os isômeros a seguir e os relacione com seus respectivos tipos. Aí ele dá isomeria de posição, funcional, geométrica. Ele fez uma revisão. Na realidade, essa questão da Unital envolveu duas isomerias, a plana e a espacial, tá? Espacial geométrica. Então vamos lá. Propanona e propenol. Propanona, vou fazer o número 1. Propanona, H3C, H3. Propanona. E propenol. Propenol. Propenol, prop são 3 carbonos. Dois propenol. Então, propen 1 OH. Pronto, tá aí. Uma, duas, três, 4 ligações. Isso é o enol, isso é acetona. Bom, de cetona para enol é tautomeria. É equilíbrio aldoenólico. A gente já viu isso na isomeria plana. Então, como que acontece isso? Acontece assim, ó. Essa dupla, ela desce. Essa ligação, ela desce, tá? E sobe um H. Por isso que você vai ter o OH aqui, ó. Tá? Só que eu fiz de ponta cabeça, então vai ficar assim. Sobe isso e desce isso. Tranquilo. Isso é tautomeria, tá? Na 2, você tem uma outra situação. Na 2 eu tenho o 1,4 de metilbenzeno. Então vamos fazer o benzeno. Benzeno. O 1,4 ficaria um CH3 aqui e um CH3 aqui. Esse é um 4 de metilbenzeno, tá? Um 3 aqui. Então nós teríamos isso daqui. Depois ele fala 2 de metilbenzeno. Então vamos fazer outro benzeno aqui. Benzeno aqui. 2. Então o 1 está aqui e o 2 está aqui. 2 de metilbenzeno. A gente fecha aqui. Vamos fazer a 3, molécula 3. A molécula 3 ele é ácido hexanoico. Então, H3C, CH2. Não vou ficar escrevendo aquele monte de carbono, né? Você põe 4 aqui, com 1 aqui, 5, aqui dupla O, OH. Isso é ácido carboxílico. Pronto, tem 6, ó. 1 aqui, mais 1, 2. Com 4, né? 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Pronto, tá aí. Ácido hexanoico. Butanoato de etila. Butanoato de etila é éster. Então, você vai butanoato de etila, H3C. Não vou escrever aquele monte de carbono. Então, eu vou pôr 2 aqui. Não vai nem caber ali. 2 aqui com 1, 3. Mais 1 aqui. De etila. Etila é 2 carbonos. CH2. CH3. Pronto. Butanoato de etila. É éster. Éster e ácido carboxílico. Aqui é hidrocarboneto, os dois. Aqui é cetona e enol. Então, isso daqui é tautomeria. Isso daqui é isomeria plana de posição, porque muda a posição do CH3. Esse manteve. Esse manteve. Esse manteve. Esse manteve. O que mudou foi esse, ó. Então, posição. Plana de posição. Já vamos fazendo. Vamos completando para ganhar tempo. Esse outro aqui
é isomeria de função. Por quê? Porque aqui é ácido, aqui é éster, função. 3 é função, tá? Vamos apagar porque não está aparecendo função. Vou escrever aqui, função. Agora, a número 4. Isomeria plana, isomeria espacial. Por quê? Porque ele fala penteno 2, trans e penteno 2-cis. Então, penteno, a número 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, H3, penteno 2, cis. Tá aí. Esse é o penteno 2. Agora vamos fazer o cis. Esse é o cis. Olha lá, os hidrogênios estão no mesmo plano. Ó. Agora vamos fazer o trans. H3C, C dupla, C, CH3, 2, CH3. Vou arrumar ali porque está aparecendo 3. Não é 3 não, hein? Aqui. Tá? É 2. CH2. Beleza. Agora eu vou colocar os hidrogênios. Vamos dizer que esse H eu mantive. O outro H eu girei. Então, ó. Mantive os de baixo e girei esse daqui. Esse é o trans. Tá? Esse é o trans. Aí ele pede, que tipo de isomeria que eu tenho aqui? Eu já falei. Tá? Coloquei aqui o A, isomeria de posição, ele falou. Posição, tem posição? Tem. É a 2. Então, a 2 é a A. 2A. O 3, 2A aqui também. 2A aqui também. O 3, o B, isomeria de função. Isomeria de função é a 3. Então, eu tenho 3B, 3B. Não, só aqui. Aqui e aqui. Depois ele fala isomeria geométrica. C. Isomeria geométrica é os 4. Então, C. Aqui. Não, então vai ser essa mesmo. Vai ser a alternativa E. Tá aí. Aqui, gente, obrigatoriamente, você tem que saber montar a molécula. Você percebeu? Ele te dá o nome e você tem que saber montar a molécula. Então, precisa tomar cuidado com isso. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Tem que revisar as funções orgânicas. Senão, erra. Percebeu que a química orgânica ela é uma sequência. Primeiro eu estudo os radicais, as ligações, né? E depois as funções. Aí a gente vai aplicando essas funções. Não é para você decorar nada, não. É para aplicar as funções nas isomerias. Tá? A questão 2, acabamos de fazer uma questão dessa. Ele fala assim, Universidade Federal do Amazonas. A isomeria é um fenômeno. A isomeria é um fenômeno em que 2 ou mais compostos orgânicos diferentes têm a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam por algum aspecto em sua fórmula estrutural. No grupo de compostos etanal, que é o aldeído, but-1-eno, que é alceno, 2-metilpropano, que é alcano, pente-2-eno, que é alceno também, ácido 2-hidroxipropanoico, que é ácido carboxílico. Podemos encontrar isomeria EZ. Isomeria EZ é a cis-trans, tá? Ele quer isomeria EZ. Bom,
para ter isomeria Z aqui, você tem duas situações. Tá? Você tem o buteno, porque tem que ter dupla, e você tem o penteno. 2. Agora o resto pode esquecer. Eu tenho que ter massas diferentes aí, né? Não é isso mesmo? Então vamos fazer do buteno. Buteno. Buteno é H3C, C, dupla, buteno 2, CH3. Aí eu tenho um H aqui, tenho um H aqui. Ora, se eu separar essa parte dessa, isso e isso, tanto faz. Isso mais isso, vai ter as mesmas massas. Terão as mesmas massas. Tá? Eu teria que ter uma variação de massa aqui, porque vai ficar CH3 para baixo, CH3 para baixo também, vai ter a mesma massa. Se eu pegar os H, eu tenho que ter massa diferente. Então, para ter massa diferente, eu teria que pegar quem? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar os Hs. H3. 2, dupla aqui. Penteno 2. Aqui, ele esqueceu de colocar, viu, gente? É 3-metil. 3-metil. Então, aqui, ó, eu tenho um metil. E aqui, ora, essa região aqui, ó, e essa região, vão ter massa diferente, ó. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui, H3C, C, vamos colocar um H aqui em cima, dupla, C, vou colocar o CH3 aqui, ó, CH2, CH3. E a gente vai colocar aqui, ó, CH3. Você está percebendo que isso daqui, ó, se eu somar a massa desse e desse, vai ser maior que a massa desses dois aqui? Então, nesse caso aqui, a isomeria EZ está aqui. Eles esqueceram de colocar 3-metil, viu? Tá vendo que na resposta tem? Eu gostaria que vocês arrumassem aí. É 3-metil penteno, tá? 3-metil penteno. Isso aí é um errinho de imprensa, tá? Que é o que tem na resposta aqui. Tá certo? Então, as massas maiores, você vai separar. Aqui não, as massas são iguais. Mas aqui as massas são maiores. Então, tem a variação de massa, tem isomeria EZ. A número 4. Questão da Universidade Estadual de Goiás. Hidrocarbonetos contendo apenas uma ligação dupla entre átomos de carbono são classificados como alcenos e podem apresentar isomeria e diferentes propriedades físicas. A seguir são fornecidas as estruturas de algumas dessas moléculas. Então tá aí. Dessas moléculas aí. Tá? Eu tenho aqui, tem essa molécula aqui, tem essa molécula com duplo e tem essa molécula com duplo. Agora vamos analisar. Essa daqui, antes de continuar. Vamos pegar aqui a molécula A. Esse ligante é diferente desse. Esse ligante é diferente desse. Então aqui eu tenho isomeria cis-trans. Ele fala, apresentam a análise das estruturas químicas apresentadas indica que vai ser isomeria geométrica. Tá? Aqui o H é igual a esse H. Então aqui não tem isomeria geométrica. No C tem. No C, esse é diferente desse, esse é diferente desse. É a mesma molécula. Essa molécula aqui, ó, diferente, ó. Essa molécula e essa molécula, tá? Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho cis
que os carbonos estão... É o 2-buteno aqui. E aqui também é o 2-buteno. Só que aqui é o 2-buteno cis, os carbonos estão no mesmo plano, e aqui a gente girou esse lado aqui, ó. Esse carbono veio para baixo. Eu tenho trans. Aqui eu tenho cis. Então, A e C tem isomeria cis-trans. Vamos analisar? ABC apresenta isomeria geométrica cis-trans? Não. B apresenta isomeria cis? Também não. A e C representam isomeria geométrica cis e trans, respectivamente? Sim. Então, alternativa C. Vou pegar agora. Bom, gente, então vamos analisar aqui essa questão. É uma questão muito bacana, é uma questão extra, que fala as fórmulas estruturais de alguns componentes do aroma de azeite de oliva estão representados. Se eu for analisar aqui, ó, é um aldeído insaturado. Aldeído insaturado. E éster. Éster, tá? Primeiro passo, classifique as substâncias 1, 2 e 3 segundo os radicais funcionais. Aldeído, e éster. Pronto. Item B. Indique qual das formas estruturais corresponde ao isômero geométrico do tipo cis. Escreva a estrutura completa desse isômero com todos os átomos representados pela indicação cis. Bom, esse não pode ser, né? Teria que ser esse. Mas aí não vai dar. Cis aqui não dá. Tá? Esse vai dar cis. Esse vai dar cis. O 3 vai dar. Tá? Então vamos representar no B o 3. Eu vou pegar essa. Olha como é que vai ficar. H3C. Eu puxo CH2. Puxo aqui. C. Puxo aqui. Dupla. Puxo novamente. C. Aqui eu vou colocar os Hs. Um H aqui e outro H aqui. Aí eu continuo lá em cima. CH2. Aí vem o grupo funcional. Vem o C dupla O. Deixa eu apagar para você ver melhor. Ficou muito... Então ele fica C. Vamos pegar um azul para esse carbono. Dupla OH. Então, aldeído. Olha lá, os dois hidrogênios na posição cis. Tá? Aqui não vai dar. Aqui não vai dar. No 1 não vai dar. Então, o correto seria o B seria o número 3, a substância com isomeria geométrica, o 3. Correto? Beleza, gente?